Bom, pessoal, estou de volta. Antes de passar para a sequência da atividade, eu queria voltar aqui nessa questão, aonde pede para a gente discernir os hemisférios, aonde coloca aqui, ó, para colorir de verde o hemisfério norte. Então, vamos lá. Verde, o hemisfério norte, e de vermelho, o hemisfério sul. Então, você já aprendeu que toda essa área verde é o hemisfério norte e toda essa área vermelha o hemisfério sul. Então, vamos continuar a correção da atividade. Aqui diz: a distância do círculo polar antártico em relação à linha do Equador é de o círculo polar o quê? Antártico. Então, vamos lá? O círculo polar antártico, ele está aqui. Círculo polar antártico. Então, ele está o quê? A 66 graus. Então, vamos responder. 66 graus em relação à linha do Equador. E este paralelo encontra-se no hemisfério quê? O vermelho se trata do hemisfério sul. Então, vamos responder hemisfério sul. Então, você vai colocar a resposta na sua atividade. E a distância em graus dos polos em relação ao Equador? Que grau tem aqui, gente? Olha, Equador, 0 grau. Então, aqui se trata da linha do Equador. Então, aqui, 0 grau em relação aos polos, nós temos quanto? 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Então, vamos responder 90 graus. Ok. 90 graus. O mais importante meridiano que passa pelo observatório no bairro de Londres é denominado. Ao ler o conteúdo sugerido, assistir os vídeos, você sabe que o meridiano, o principal meridiano, né, o mais importante, ele recebeu o nome de quê? Greenwich. Por quê? Porque ele recebe o nome do observatório e também do bairro por onde ele passa. E ele também recebe o nome de meridiano principal e também de meridiano de origem, ok? Então, aí. Lembrando que meridianos são os círculos que se posicionam no sentido vertical, do polo norte ao polo sul, e eles se encontram nos polos, diferente dos paralelos, que eles circulam o nosso planeta. Não se encontram, eles são paralelos, por isso o nome. Bom, na figura ao lado, colorir o hemisfério ocidental de vermelho. Então, essa linha aqui se trata do meridiano principal, Greenwich. Então, o hemisfério ocidental está a oeste de Greenwich. E de verde, o hemisfério oriental. Então, nós temos aqui o hemisfério oriental de verde, a leste de Greenwich, certo? E quantos graus o meridiano de origem possui? Igual à linha do Equador. Ele é o de origem, então, se ele é de origem, só pode ser 0 grau. Para a gente diferenciar, estabeleça a diferença entre os paralelos e meridianos de acordo com o que se pede no quadro. Os paralelos, eles estão em que sentido? Se você ler o seu livro, você vai perceber aqui, ó, que os paralelos são linhas que circundam a superfície do globo terrestre no sentido que leste-oeste. Então, vamos responder leste-oeste. Ok. E os meridianos, se você leu também, você vai entender que os meridianos são semicírculos traçados de um polo ao outro do planeta no sentido que norte e sul. Então, vamos responder norte e sul. Certinho. Então, vamos lá. Leste, oeste,
norte e sul. É o sentido paralelos e meridianos. E em relação ao tamanho, os paralelos, eles têm tamanho que variado, ou seja, eles começam mais largos na área da linha do Equador e dos trópicos e vão diminuindo os círculos à medida que se aproxima dos polos até sumir, até virar um ponto. Lembrando que os paralelos são infinitos pontos, ok? E os meridianos, diferente dos paralelos, eles têm tamanhos o quê? Iguais, porque eles vêm de um polo ao outro. Então, tá aqui, ó, meridiano de Greenwich, e aqui, ó, parte daqui e aqui. Eles se cruzam, eles se encontram nos polos. Os meridianos e paralelos, eles vão dar origem às coordenadas geográficas do nosso planeta. Então, se você leu como eu pedi, você vai ver aqui que cada paralelo tem uma latitude, ou seja, uma medida que indica a sua distância em graus, em relação à linha do Equador. A medida das latitudes varia de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul nos polos. Então, a pergunta aqui é: preencha os retângulos substituindo os trechos em negrito pelas palavras adequadas. Então, o afastamento em graus em relação ao Equador vai se chamar o quê? Que eu acabei de ler? De latitude. E se você leu no seu livro, que Tia Dilma indicou, cada meridiano tem uma longitude medida que indica sua distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. A medida das longitudes vai de 0 grau no meridiano de Greenwich até 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Então, como é que se chama aqui? A medida do que? Das longitudes. Então, o afastamento em graus em relação ao meridiano de Greenwich vai se chamar o quê? Longitude. Se você estiver confuso com esse negócio de latitude e longitude, não se preocupe, porque nos próximos vídeos nós vamos esclarecer e você vai entender como funciona o cruzamento dessas linhas que vão dar origem às coordenadas geográficas, o que vai facilitar a nossa localização no planeta Terra, ok? Então, até o próximo.